tarde a todos. Hoje temos o nosso último encontro nesse semestre, com a presença do Carlos Benítez, que estamos super felizes que você está aqui com a gente. Como disse, Carlos é espanhol, mas fala perfeitamente português brasileiro e um grande especialista também da história contemporânea do Brasil. Então, assim, que felicidade. Então, vou apresentar o Carlos. Carlos é o doutor em coorientação pela Universidade Federal da Bahia e a Universidade Pablo de Olivide, em português brasileiro, atualmente pesquisador pós-doutoral pela Universidade de Santiago de Compostela e investigador integrado no CHAM, na Universidade Nova de Lisboa. É fundador, editor-chefe e membro do Conselho Editorial da revista Rede Ibero-América Social. Começamos a colaborar juntos agora. Editor do site História da Ditadura e coordenador do projeto História em Quarentena, que também recomendo assim para vocês, este site, História em Quarentena. Muito interessante, um projeto bem grande assim. Tem estudado o poder simbólico dos povos indígenas durante a ditadura de 1964. Atualmente, o seu principal interesse de pesquisa são as heranças coloniais no imaginário contemporâneo brasileiro. É um tema muito interessante, como disse, ele é o único que está a investigar as questões e os povos indígenas durante a ditadura brasileira. É um tema extremamente interessante. Muito obrigada, Carlos, por estar aqui com a gente. Sim, e acredito que é o início da nossa colaboração que vai crescendo, aumentando nos próximos anos. Obrigada, Carlos. Posso começar, então? Perfeito. Nada, quero começar agradecendo muito a Ágata por dar-me a oportunidade de falar aqui um pouquinho do meu trabalho no Departamento de Estudos Brasileiros, né, no Instituto de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos da Universidade de Varsóvia. E, bom, por um lado, falar para vocês que o material que tinha preparado eu aproveitei de outra aula que dei no Brasil, então pode ser que às vezes eu vou a falar de coisas pensando que vocês já conhecem. Nesse sentido, eu vou tentar que não, mas se tem alguma informação que eu falo pensando que vocês conhecem e vocês não conhecem, por favor apuntem e me perguntem ao final, ou inclusive podem me parar quando vocês quiserem e me perguntar, né? Não tem problema. E se tiver alguém problema ou achar que ele fala rápido, não sei se fala rápido para vocês, talvez a Sandra pode falar, só para confirmar. Sandra, o Carlos fala bem ou fala rápido para vocês? O que vou você tentar acha? Falar mais devagar. Sim. Acho que um pouco rápido, mas conseguimos entender. Ok, perfeito. Desculpe, mas eu estou comendo. Tá bom. Faz bem. Sim, tá bom. Eu estou um pouquinho mais devagar, Carlos, qualquer coisa. Tá bom, obrigada. Perfeito. Então, dizendo também que, não sei, eu acho que tenho uns 45 minutos e tenho preparado uma fala e como vou ter que dar mais informação, da qual eu achei que tinha que dar, né? Ou que não tenho preparado, ou seja, que vou ter que explicar algumas coisas, vou falar e quando acabar o tempo, acabamos, né? E aí, sem problemas. Então, de todo jeito, qualquer pergunta que vocês tiverem, pode me parar em qualquer momento e fazer, ou para o final, ou inclusive depois pode a Ágata facilitar, eu faço sempre isso em todas as minhas aulas, facilitar meu e-mail, e qualquer pessoa que queira pode me contatar por e-mail e continuar uma conversa por lá, sem problema nenhum. Então, hoje, o título da fala tem como nome, né, o indigenismo autoritário da ditadura de 1964, e que gostaria de começar fazendo uma pequena distinção para vocês, o que é o indigenismo, que não é a mesma coisa que a história indígena. É dizer, ainda que sejam dois temas que são relacionados, né, têm naturezas diferentes. Por um lado, a história indígena tem como protagonista os homens e as mulheres indígenas no mesmo decorrer histórico, seja desde o ponto de vista social, cultural, econômico, político, etc. É dizer, né, o sujeito de estudo são os próprios povos indígenas, em um processo de construção do conhecimento e de abordagem de fontes que valoriza o protagonismo indígena na própria história. O indigenismo, por outro lado, ainda que muito relacionado,
não tem essa mesma natureza, sino que fala de como os povos indígenas, ou seja, a temática indígena feita por não indígenas. É dizer, nesse contexto, a ação e perspectiva do não indígena é valorizada na sua relação com os povos indígenas. Não sei se me consigo explicar. Por exemplo, tradicionalmente, né, ainda hoje, mas tradicionalmente, a visão do indigenismo é a relação entre as instituições, sejam coloniais ou nacionais, com os povos indígenas, e na forma que têm as autoridades de gestionar, né, de gerir ou gerenciar, que nunca sei em português qual é a correta palavra, o contacto e a fronteira interétnica. Mas, recentemente, outros olhares, nos quais eu me sumo também, né, eu concordo, chamam de indigenismo não só a essa relação entre as instituições e o poder com os povos indígenas, sino também toda essa produção cultural, ideológica, material, simbólica, social, política, etc., que tem como temática o indígena, mas que é feito por não indígenas, tá bom? Bom, antes de fazer essa distinção, só dizer que hoje vamos a falar um pouquinho de tudo isso, mas não vamos nos centrar no indigenismo institucional. Primeiro, vou falar da origem do indigenismo brasileiro do século XX, como chegou à época da ditadura e como foi usado e deformado pelo autoritarismo militar do 64. Bom, esse vai ser o objetivo da fala de hoje. Então, a primeira pergunta seria: como estava a questão indígena quando chegaram os militares no 64? Ou quando chegaram, é eufemismo, né? Quando tomaram o poder com um golpe de Estado no 64. Bom, temos que dizer que a tradição indigenista do Brasil no século XX está fortemente marcada pelo trabalho e a influência de um senhor que se chama Mariano Cândido da Silva Rondon. Esse aqui é uma figura muito interessante, né? Porque é um militar brasileiro que tem ascendência indígena, nascido a finais do século XIX, e ele é uma pessoa muito conhecida no Brasil, né? Todas as cidades do país têm a Avenida Marechal Rondon, inclusive o estado de Rondônia se chama assim por ele, ou seja, uma pessoa muito importante. E ele tem criado toda uma metodologia de trabalho com os povos indígenas desde as instituições de colaboração pacífica e fraternal que tinham como objetivo expandir a presença do Estado brasileiro no interior do Brasil. Tá bom? Agora vou explicar um pouquinho mais, mas que você tenha em conta, então, que ainda que Rondon foi que aplicou essa metodologia de trabalho com os povos indígenas, temos que partir da ideia de que, a finais do século XIX, tanto no Brasil como na maioria do mundo ocidental, né, como, por exemplo, pode ser a Europa, havia uma corrente de pensamento muito forte, que era, podemos dizer assim, hegemônica na época, que é chamada de positivismo, ok? No caso do Brasil, o positivismo era a corrente de pensamento principal em um setor da população muito forte, com muito poder, especialmente os militares, que foram sob a ideia, porque não sei se vocês conhecem o positivismo, imagino que sim, mas vou explicar rapidamente. O positivismo tem a ideia, naquela época, hoje ultrapassada, mas como vou falar agora, vocês vão ver que ainda está presente de alguma maneira, né? Eles pensavam, tendo como inspiração o evolucionismo de Darwin, a ideia de que a civilização humana era uma espécie de escada ascendente, onde você começava abaixo, sendo primitivo, né? E você ia melhorando até chegar à plenitude, que, por suposto, a plenitude era a Europa, né? A Europa como a ideia de a plenitude da civilização humana, né? Então, bom, como podemos ver, era uma interpretação muito simples do evolucionismo, que inclusive chegou a ter o nome de darwinismo social, né? Que está, bom, pensado em termos de meritocracia e que foi uma corrente de pensamento tão forte que conseguiu, no Brasil, por exemplo, tirar a monarquia brasileira, né, o Império Brasileiro, e fundar a República. O lema da bandeira do Brasil
ordem e progresso, é um lema positivista, porque foram os militares positivistas que fundaram a República. Então, essa forma de entender o Brasil, como vemos, era generalizada e no campo do indigenismo se viu favorecido pela figura, nesse caso, de Rondon, que apenas falei, né? Ele, que era um militar, se acompanhou de todo um grupo de pessoas, militares engenheiros, porque a maioria deles eram engenheiros. Temos que ter em conta que naquela época as pessoas mais instruídas eram militares, sobretudo no campo da engenharia, né? E que estabeleceram, com esses ideais de evolucionismo, de melhorar e de alcançar uma espécie de plenitude civilizacional, uma metodologia e uma ideologia de trabalho indigenista. Para falar rapidamente, o indigenismo de Rondon, que teve sua origem em trabalhos que ele fez, o que se conhece como Comissão Rondon, por se vocês querem procurar, é muito interessante essa Comissão Rondon, que ele tinha como objetivo explorar o interior do Brasil e colocar linhas telegráficas, né, para poder se comunicar, né, para poder falar, né. E durante esses trabalhos, ele descobriu que, em vez de matar indígenas, o melhor era aliar-se com eles para poder fazer os trabalhos. Então, dessa experiência dele, ele conseguiu fundar uma instituição com o apoio do Estado brasileiro, conhecido como o Serviço de Proteção ao Índio, que a partir de agora vou falar de SPI, em 1910, ok? O CPI. Bom, nessa visão positivista da realidade social e cultural do ser humano, Rondon e os indigenistas do SPI viam as populações indígenas como seres humanos, né, mais atrasados e primitivos. E que, portanto, eles, dentro desse atraso, desse primitivismo, que fazia deles populações que não conseguiam entender o que estava acontecendo e que faziam deles também populações como fracas e que não se conseguiam defender diante do avanço da modernidade, eles tinham que ser protegidos, ao mesmo tempo que tinham que ser ajudados a progredir nessa escada para poder sair do primitivismo da base e chegar à plenitude civilizacional. Espero que até agora, mais ou menos, se está entendendo o que eu falo. Então, segundo essa visão das coisas, ele estabeleceu uma praxis de contato que se chama praxis rondoniana, que estabelecia todo um corpus metodológico de violência simbólico-cultural, no que hoje, a meu ponto de vista e de tantas pessoas, era um etnocídio, mas um etnocídio brando, não duro, né, de extinção. Como era essa praxis? Como era essa metodologia? Bom, primeiro, se contactava com os povos indígenas, é dizer, se individualizava de onde era que eles moravam no interior do país, se chegava até eles e se começava um processo que se chama de pacificação e que tem uma parte que é muito interessante, que se chama namoro, porque eles têm que namorar com os indígenas, têm que seduzir os indígenas mediante o que eles chamavam de brindis, ou presentes, né? Eles deixavam, imagina, machados, eles deixavam facas, eles deixavam ferramentas que poderiam ajudar os povos indígenas para demonstrar aos indígenas que eles eram bons e que estavam lá para ajudar. Quando os indígenas, ou seja, quando as relações passavam a esse ponto, no qual os povos indígenas já confiavam nos indigenistas do SPI, eles aldeavam aos povos indígenas, ou seja, eles tentavam de pegar toda a população indígena desse grupo que estavam contatando e fixá-lo num lugar. Esse processo se chama de aldeamento e é um processo muito antigo porque já era usado pelos jesuítas na época colonial, né? Em torno a uns lugares que eles chamavam de postos indígenas. Bom, nesses postos indígenas, os indígenas eram educados e se eles davam noções de agricultura, indústria, e se tentava integrar eles na vida produtiva e social da região, né? Então, como podemos ver, a proposta do SPI, assim, na teoria, parece muito boa, né? Mas ele esconde umas grandes contradições que levaram ao SPI ao longo
a um desastre total, como vamos a ver agora. Né? Bom, quais são essas contradições? Essas contradições eu vou colocar aqui, porque essas contradições do SPI têm sido muito estudadas por antropólogos e diferentes tipos de... Principalmente antropólogos, né? Porque, como falou Agatha ao começo, infelizmente, não tem tido muito historiador que tenha estudado a temática. Então, o diálogo com os antropólogos é mais que necessário, né? Então, eu vou dar dois exemplos que para mim são as maiores referências na área. Por um lado, João Pacheco de Oliveira, ele é uma pessoa que tem trabalhado desde a época da ditadura, então podemos pensar, ele é uma pessoa idosa hoje, que fala da contradição enorme que experimentava essa praxis indigenista, que ele fala do paradoxo da tutela, pois era uma proposta pedagógica, né, de ensinar aos povos indígenas moralmente positiva, mas que se desencontrava continuamente com a sua finalidade final, que era qual? Dominar aos povos indígenas, né? Ou seja, trazer eles a uma espécie de dominação por parte do que eles consideravam a cultura dominante, que era a brasileira ocidental. Né? Então, esse processo, ainda que seja uma proposta pedagógica moralmente positiva, acabava por ser repressiva e, sobretudo, potencialmente violenta, seja na violência simbólica ou seja na violência física. Outra pessoa que eu gostaria de falar é Antônio Carlos de Sousa Lima, que ele chega mais ou menos à mesma conclusão. Qual é essa conclusão? Esse desencontro entre a mitologia altruísta e humanista do indigenismo que propõe o Rondon, com o fato de que era realmente uma iniciativa estatal de controle e expansão das próprias lógicas da sociedade brasileira nos territórios do interior do Brasil que ainda não tinham sido incorporados, né? E, portanto, era um processo que era de conquista. Ainda que seja uma conquista que eles acharam que era adocicada, né, que era branda, continuava a ter grandes doses de violência simbólica e física, como falei antes. Né? Então, quando essas dimensões se encontravam, o altruísmo sempre perdia. Afinal, sempre acabava em povos indígenas mortos, dispersos ou expulsos. O que aconteceu? Depois da fundação do SPI, várias décadas depois, quando a geração de militares que fundaram o serviço com Rondon ficaram velhos e se aposentaram, chegaram outras camadas de indigenistas que eram cientes dos problemas do problema que acontecia dentro do SPI. Um exemplo claro é Darcy Ribeiro, não sei se vocês conhecem, é uma grande figura das ciências sociais do Brasil do século XX. Ele trabalhou no SPI durante vários anos e ele foi embora. Entre as várias razões que ele deu para ir embora, era que ele ficava profundamente triste vendo que nenhuma das iniciativas, nenhum dos projetos de contato e de integração dos povos indígenas feito pelo SPI tinha acabado bem. Quase sempre acabava com miséria, pobreza, marginalização dos povos indígenas. Por quê? Porque isso era o que podia oferecer à sociedade brasileira. Segundo Darcy Ribeiro, Brasil era um país com muito problema interno e como esse país podia se considerar superior aos povos indígenas quando só conseguia integrar eles num esquema, pois isso, né? De miséria, de pobreza, de marginalização, etc. Então, o que aconteceu? Essa segunda geração de indigenistas tentaram criar toda uma série de alternativas para tentar evitar esses problemas. Então, vou colocar aqui dois exemplos. Por um lado, temos os irmãos Vilas Boas, que foram uns irmãos paulistas que estiveram na grande marcha para o oeste de Getúlio Vargas, e eles ficaram apaixonados pela questão indígena e entraram a trabalhar no SPI, mas se deram conta da mesma coisa. Os povos indígenas, além de quando queriam ser ajudados, acabavam sempre em morte, desaparecimento, expulsão, etc. Então, eles chegaram à conclusão que a única forma de proteger os povos indígenas era criar parques onde colocar dentro os povos indígenas e ficar hermeticamente isolados do resto da sociedade brasileira. Eles fizeram esse experimento junto com Darcy Ribeiro e Rondon, que ajudaram também a criá-lo, que ainda hoje existe, que é o Parque Indígena do Xingu.
Bom, então esse parque indígena tenta isolar povos indígenas do resto da sociedade brasileira. E por outro lado está o famoso sertanista. Bom, sertanista é um nome que se dá no indigenismo às pessoas que não são antropólogos, que não estão formadas cientificamente, mas que são bons conhecedores do interior do Brasil. O sertanista é aquela pessoa que conhece o terreno, que conhece o mato, que conhece o rio, sabe? Então, são essas pessoas que têm muita experiência na natureza e que são, podemos dizer assim, o profissional do contato com os povos indígenas. Mientras que o antropólogo é a pessoa formada cientificamente, né? Bom, os irmãos Vilas Boas também eram sertanistas, e Francisco Meireles, ou Chico Meireles, né, era outro sertanista que tinha uma visão marxista da realidade, e ele pensava que os povos indígenas eram uma parte da população brasileira, também submetida pelas, infelizmente, né, pela desigualdade do capitalismo, etc. E então ele falava assim: temos que assumir o fato de que cada vez que integramos povos indígenas à sociedade brasileira, cada vez que tentamos fazer um projeto de contato e de integração, eles vão a morrer, eles vão a ter muitos problemas. Mas temos que assumir que o problema é assim e vai acontecer. O que é o que temos que fazer? Aceitar que essa é a realidade, contactar e pacificar eles o mais rapidamente possível, para prepará-los o mais rápido possível diante do choque interétnico. Ou seja, ele dizia: vão a morrer muitos indígenas, sim, mas eles têm que estar preparados, porque o frente de expansão do Estado vai chegar aqui. E quando vai chegar, esses povos indígenas têm que estar preparados para esse choque, né? Então, como vemos, o SPI estava cheio de indigenistas e sertanistas, né, que tentaram, com todas as suas forças, combater as dificuldades e as contradições do próprio trabalho indigenista. Mas qual foi a realidade do SPI ao longo do século XX? Bom, o SPI, apesar da fama que tinha, porque vocês podem imaginar, né? Todas essas pessoas que eu falei, se vocês querem procurar, são famosas no Brasil. São todas, têm ruas, têm nomes, tem, bom, Darcy Ribeiro fundou a Universidade de Brasília e tem o famoso Beijódromo lá, né? etc. Né? São todas pessoas muito famosas, mas apesar deles, todo mundo adorar eles, a verdade era que o SPI sempre foi uma instituição secundária dentro dos interesses políticos do Brasil, né? E nunca curtiu nem de amplos poderes, nem de recursos ou de capacidade de influência. O SPI foi um órgão de governo sempre submetido aos altos e aos baixos da política do Brasil e nunca tive nem reconhecimento, nem orçamento acorde ao ambicioso plano de trabalho que na teoria deveria ter. Então, o que aconteceu? Todo isto é para dizer que quando chegou a década dos 60, quando chegaram, nos 64 chegaram os militares, né? Mas já na década dos 60, o SPI era uma instituição completamente desastrosa. Estava completamente abandonada, tinha falta de pessoal e de recursos, tinha uma corrupção generalizada, tinha servidores públicos desanimados e desmotivados, uma burocratização completamente sem ideologia nenhuma e que tinha perdido completamente a tradição indigenista do Rondon, né? Por quê? Porque imagina, sendo o SPI uma instituição pública, o pessoal fazia um concurso público e entrava a trabalhar lá no SPI, mas eles não importavam dos povos indígenas, ele queria fazer só o seu trabalho. Então, nesse estado de coisas, o SPI começou a sair um monte de escândalos ao longo dos anos 60. Né? Saiu à tona massacres, abusos, exploração, enriquecimento ilícito. Imagina, cheio de jornais, inclusive chegou ao estrangeiro, ao ponto de que se criaram 2 comissões parlamentares de inquérito. Acho que tem... você que escreveu. Pensei que tinha uma pergunta. Quero deixar os 2 links. Perfeito. Então, ao longo dos anos 60, imagina, se criaram 2 comissões parlamentares de inquérito que são como investigações por corrupção política no Brasil, né? Então, se fizeram 2 comissões
especiais só para tratar o tema do indigenismo, uma no 63 e outra no 67. Aquela do 67, por exemplo, foi a mais famosa, conhecida como Relatório Figueiredo, e que chegou à conclusão de que o SPI era um grande esquema de corrupção que usava sistematicamente a violência e destruição dos povos indígenas para enriquecimento dos servidores públicos. Bom, e que não só era uma questão que estava acontecendo na década dos 60, sino que era uma tradição no CPI desde décadas anteriores. Então, chegados a esse ponto, o que aconteceu? Os militares, que desde 1964 chegaram ao poder, viram a oportunidade, né, e se deram conta. Bom, temos aqui uma instituição muito corrupta que trata um tema chave para o interior do Brasil, para as terras indígenas, né, para abrir as terras indígenas para a exploração. Então, o que eles fizeram? Usaram toda uma estratégia de propaganda anticorrupção, né? Em uma propaganda muito parecida com a que fez Bolsonaro, dizendo: eu vou chegar aqui, vou limpar o país, vai acabar a corrupção comigo, vou ser duro com eles, né? Vamos matar o bandido, etc. E aproveitaram e no ano 67 extinguiram o SPI. Sempre feito do modo dos militares, né? Dessa extrema-direita que sempre usa métodos um pouquinho oscuros, né? Pois, imagina, eles pegaram fogo à sede do SPI para assumir toda a documentação que estava acontecendo. Bom, foi uma loucura. Então, eles aproveitaram e, a finais do ano 67, os militares extinguiram o SPI e fundaram a Fundação Nacional do Índio, conhecida como a FUNAI, e que é a instituição indigenista oficial do Brasil, que continua ainda hoje. Bom, chegados a esse ponto, quero explicar um pouco sobre os militares e como os militares que chegaram ao poder ao Brasil no 64 influenciaram no indigenismo, sobretudo a partir de que eles tomaram o poder, o controle absoluto do indigenismo no 67, tá bom? Quando fundaram a FUNAI. A primeira coisa que temos que ter em conta é os militares que chegaram ao poder, não é? Que tomaram o poder no Brasil no 64, não eram os mesmos militares da época de Rondon. O Rondon mesmo era um militar, né? A começo do século XX. Os militares do 64 estavam fortemente influenciados pelo neoliberalismo que eles tinham aprendido, porque muitos deles foram a um lugar que se chama Escola das Américas, que é um lugar onde os Estados Unidos formavam militares para o controle da América Latina, e mais, a maioria dos grandes ditadores latino-americanos ou dos militares que deram golpes de Estado na chamada Operação Cóndor, vem de lá, e eles tinham assumido uma coisa que se chama Doutrina de Segurança Nacional. Bom, segundo as lógicas deles, o mundo inteiro estava dentro de um conflito ideológico internacional, né? No qual estava incluído o Brasil, e eles tinham que garantizar a civilização cristã ocidental, da qual formava parte o Brasil, por supuesto. Então, se devia proteger das influências do comunismo, do socialismo, ou de toda ideia progressista que tentara contra os valores tradicionais que, segundo eles, eram os brasileiros, né? Da família tradicional, católica, cristã, etc. Né? Então, esses militares que tomaram o poder acreditaram que a população brasileira entenderia as medidas muito duras que eles iam a tomar, a fazer a partir da toma do poder, para poder lutar contra o comunismo e para poder salvar o país desse conflito internacional. Então, eles entendiam que a população brasileira aceitaria as políticas econômicas agressivas, o autoritarismo, a repressão, a violência, a vigilança, né? Como necessário para poder reconduzir o destino do país. Segundo os militares, antes de chegar eles, o Brasil estava virando uma nova Cuba, que, como podemos ver, é sempre uma retórica que encontra muitos paralelismos com as campanhas do bolsonarismo hoje em dia, né? Então, dentro dessa doutrina de segurança nacional, eles falavam de dois
objetivos ideológicos permanentes. Por un lado, a segurança e, por outro lado, o desenvolvimento, que, como podemos ver, são uma espécie de reviravolta, né? Uma evolução extrema, levada ao extremo, do lema do Brasil, né? Ordem e progresso. Então, a obsessão dos militares era a segurança. Eles estavam obsessionados com o medo ao comunismo, mas eles acreditavam que a melhor forma para poder ter segurança era o desenvolvimento. E, portanto, o desenvolvimento do país era prioritário dentro dessas estratégias. Como podemos, então, aplicar isso ao campo indigenista? Bom, os militares tinham um medo terrível ao que eles chamam de vazios estratégicos. Chamavam de vazios estratégicos. Para eles, eram aquelas regiões do interior do país que não tinham a presença do Estado e que, portanto, podia ser um potencial foco de resistência ou subversão, seja comunista, seja social, seja progressista. Então, como podemos ver, porque eu já imagino que vocês têm se dando conta que esses vazios estratégicos eram quase todos terras indígenas, os militares uniram essa paranoia anticomunista deles com o desencontro histórico interétnico, né? O desencontro entre as populações indígenas e o Estado brasileiro, né? Imaginando que os povos indígenas, primeiro, como habitantes desse vazio por desenvolver, e, por outro lado, também porque eles eram suscetíveis de ser seduzidos por ideologias comunistas, né? Socialistas, como tinha acontecido em outros lugares, né? E eles poderiam, portanto, imagina, né? Acolher guerrilhas comunistas ou só manter a autonomia deles para os militares já era suspeitoso. Tipo, eles não podiam saber o que estava acontecendo dentro das terras indígenas porque não tinham presença lá, ou, já além disso, né? Porque as terras indígenas, como vazio, não só de segurança, sino também porque não estavam desenvolvidas, não estavam exploradas economicamente, estavam sem usar. Então, vou colocar vários exemplos a vocês de os efeitos que tiveram nas terras indígenas durante aqueles primeiros anos da toma do poder dos militares no indigenismo brasileiro, né, a partir do ano de 1967, com a criação da FUNAI, porque coincide também, não sei vocês o conhecimento que têm da história do Brasil naquele período, mas coincide no tempo com a publicação do Ato Institucional 5, o AI-5, que dá começo ao que se chama no Brasil os anos do chumbo, que é a pior época de repressão do Brasil, da época da ditadura, mas também, ao mesmo tempo, é a época do que se conhece como o milagre brasileiro, que é a época de grande expansão econômica da época da ditadura, né? Então, para dar a vocês alguns exemplos, por exemplo, sempre desde só o ponto de vista da segurança, tá bom? Depois vou falar da parte do desenvolvimento. Houve, ao começo da década dos 70, né, uma guerrilha comunista na zona chamada Araguaia. Foi uma guerrilha comunista muito pequena e teve muito pouco sucesso e foi usada pelo Estado militar como propaganda, né, de perigo, né? Oh, é perigo que estão aqui os comunistas, para eles se manter no poder, né? E, sobretudo, para justificar políticas repressivas. E durante os combates contra essa guerrilha do Araguaia, eles usaram diversas etnias indígenas, estão falando dos militares, entre eles os chamados Aiqueguara, que e durante esses combates eles se instalaram nas terras indígenas e continuamente atentaram contra os direitos humanos. Por exemplo, deixavam morrer de fome aos povos indígenas porque não deixavam eles trabalhar nas hortas, né? O que eles chamam de rosas. Não deixavam comer ou levavam a comida para alimentar os militares, torturavam indígenas porque eles achavam que tinham informação que não queriam dar, violavam as mulheres, ou inclusive dentro dos combates contra a guerrilha, usavam indígenas como escudos humanos ou incluso como apoio da metralhadora, imagina, né? Outro exemplo que quero dar houve, dentro do plano de criação de estradas, etc., né, de abrir a Amazônia, o interior do Brasil,
se construiu uma rede de estradas, né? Uma delas ia ir desde Manaus até Boa Vista, que é a capital de Roraima, no norte, né? Em direção Venezuela. E naquele lugar morava uma etnia, né? Uma nação indígena conhecida como Guaymiri Atroari, e que era uma comunidade, era uma nação indígena, historicamente muito resistente, né? que conseguia manter uma autonomia bastante poderosa, e eles foram literalmente atacados pelo exército brasileiro com bombardeios, veneno, né? Eles jogaram veneno na água. Tem depoimentos, né? De indígenas que dizem que passaram aviões e jogaram uma espécie de pó. E todas as pessoas que estavam lá fora vendo como eles jogavam o pó morreram envenenadas, né? E com diferentes tipos de ataques, massacrando por milhares os Guaymiri Atroari, até poder assegurar a segurança dos trabalhadores da estrada, né? Outro exemplo também bom é, durante a década final dos 60 e dos 70, né, como falei, durante os anos do chumbo, os militares estavam muito empolgados com a repressão. Eles achavam que era necessário, durante aquele tempo, reprimir a sociedade brasileira de diferentes formas. Então, o que pensaram também? Por que não replicamos esses métodos, infraestruturas e corpos de repressão adaptados à realidade indígena? Imagina, né? Quanto é de doente, né, mental, né, criar também corpos de repressão dentro das sociedades indígenas. Aí eles criaram duas iniciativas que ficaram para a posteridade como iniciativas ridículas. Por um lado está a prisão indígena do Krenak. Eles criaram uma prisão indígena que encerrava indígenas só, uma espécie de campos de concentração, mas foi extinguido por quê? Porque os indígenas que ficavam lá não eram perigosos socialmente. Eram caras que ficavam bêbados ou que não falavam português e como não conseguiam se entender com o militar, eles eram presos. Ou, imagina, dois indígenas brigam entre eles, pum, levavam para eles para a prisão, né? Então, uma loucura. Outra das criações repressivas que fizeram os militares aplicadas ao campo indígena foi o que eles chamaram de Guarda Rural Indígena, ou GRIM. Bom, vocês sabem, os brasileiros são grandes amantes das siglas, né? Colocam siglas para tudo. Então, eles criaram uma espécie de corpo policial indígena para indígenas, é dizer, os próprios policiais eram indígenas. E tem imagens que vocês podem procurar também, se quiserem, na internet, de indígenas sendo treinados para a tortura, para a repressão, para a violência por parte dos militares, né? Em técnicas de tortura de militar, imagina, para tentar controlar outros indígenas. O que aconteceu? Bom, essas pessoas estavam treinadas para isso, mas não estavam treinadas para a ordem, realmente. E onde eles eram enviados, onde esses policiais indígenas eram enviados, acabava em tensões, em injustiças, em violência, em morte, etc. Além disso, e já passando também para a questão do que acontecia dentro das comunidades indígenas, os militares tinham muito medo, como falei antes, dessas ideias socialistas e, portanto, da presença estrangeira dentro das terras indígenas, sobretudo aqueles não controlados por eles. Quem eram essas pessoas? Bom, tinha ativistas de ONGs ou pessoas que estavam ajudando os povos indígenas, antropólogos, muitos, sobretudo porque os antropólogos brasileiros daquela época, brasileiros e estrangeiros, né, estavam muito conscienciados com o que estava acontecendo lá e iam lá não só a fazer pesquisa, também a ajudar e a fazer trabalho ativista com os povos indígenas e, sobretudo, os missionários da teologia da libertação, que por aquela época estavam muito fortes ajudando os povos indígenas. Ao ponto de que os militares, tenho que dizer que esqueci antes de falar, que o SPI tradicionalmente estava dentro do Ministério da Agricultura. Hoje a FUNAI está dentro do Ministério da Justiça. Mas naquela época os militares colocaram a FUNAI no Ministério do Interior. O que faz o Ministério do Interior? É o Ministério da Polícia, né? Da Segurança, da Informação. Então, os militares, né, criaram o que eles chamaram Assessoria de Segurança e Informações dentro da FUNAI para perseguir e monitorizar a todas essas pessoas estranhas
que estavam com os povos indígenas, chegando a fazer, bom, proibir eles entrar, tanto no Brasil como nas terras indígenas, perseguir eles, ameaçar as famílias dessas pessoas, etc. E, já por último, de exemplos que estou dando de segurança, né, no campo do indigenismo, temos, como estava falando agora, ao longo dos anos 70, aconteceu uma coisa muito linda no Brasil, que foi a criação e consolidação do movimento político indígena. Os indígenas, com a ajuda desses missionários, com a ajuda desses antropólogos, começaram a se organizar politicamente para defender seus interesses, vendo que o indigenismo no Brasil estava completamente vendido aos interesses dos militares, né? Então, o que fizeram os militares? Os militares começaram a perseguir as lideranças indígenas e imagina, proibiam as reuniões, as saboteavam, ou proibiam viagens, tanto dentro do país como para o exterior, dessas lideranças indígenas, ou inclusive usavam suas influências para dividir as comunidades entre elas, dizer, olha, você não pode confiar nessa liderança indígena porque ele tem interesses pessoais, não sei o que, sabe? E faziam toda essa estratégia de socavar, né? Erosionar esse movimento indígena que estava começando no Brasil, né? Esse movimento político indígena. Então, como falei antes, essas metodologias de repressão e censura eram muito chamativas, são que chamam a atenção a todo mundo quando olham para a ditadura militar. Mas, como falei antes, o que os militares procuravam não era manter no tempo essas práticas, porque sabiam que ao longo do tempo a própria sociedade brasileira ficaria cansada de tanta violência, de tanta repressão, de tanta censura. O que eles pretendiam realmente, como estratégia para manter uma segurança, era dar a sensação aos brasileiros de que a economia do país ia bem e, portanto, o trabalho dos militares no poder era bom, porque eles eram bons fazendo que o país melhorasse, né? Então, dentro dessa dinâmica de desenvolvimento econômico, podemos ver também os efeitos que tem dentro do campo indigenista ou que afetava diretamente aos povos indígenas, né? Então, por exemplo, os militares abriram a empresas estrangeiras para que eles fizeram negócios de exploração dentro do país abertamente. Tem, por exemplo, o trabalho de Shelton Davis, um antropólogo americano, que recomendo para vocês. É um senhor que já está morto, porque o trabalho que ele fazia era mesmo nos anos 70, que tem um livro chamado Vítimas do Milagre, e ele falava como dos Estados Unidos chegaram um monte de empresas mineiras, né, com interesses mineiros no país, e que todas elas estavam vinculadas ao golpe do 64. Casualidade, né? Todas elas apoiaram os militares durante o golpe e depois fizeram bons negócios com os militares, né? Além disso, incentivos fiscais e tributários para as empresas pecuárias e agroindustriais, né? Um bom exemplo que vou dar, tem um bispo espanhol que ele morreu ano passado, ele é muito idoso, Dom Pedro Casaldáliga. Ele, imagina quanto ele era idoso, que ele obteve a diócese dele no ano 71. E eles, a diócese dele era São Félix do Araguaia, que, como podemos lembrar, é aquela zona do interior do Brasil um pouquinho conflitiva. E ele falava de como naquela época, né, no 71, o território indígena era literalmente repartido, dividido e vendido para fazendeiros que moravam em São Paulo e Rio de Janeiro. Todo isso, por supuesto, com a FUNAI apoiando e os interesses do Estado apoiando, etc. Além disso, os militares falaram que eles iam inaugurar uma nova era, iam a começar a conquista última e definitiva da Amazônia. Tá bom? Porque a Amazônia era como o objetivo final desse vazio estratégico não aproveitado pelo Estado brasileiro historicamente, né? Então, eles fizeram o que chamaram ao começo Operação Amazonas, que depois se chamou Plano de Integração Nacional, né, para ficar um pouquinho mais amplo. E, nesse contexto do Plano de Integração Nacional, que se conhece como PLIN,
Fizeram, bom, se construíram as estradas, eu falei antes da Perimetral Norte, mas, por exemplo, se construiu a famosa Transamazônica, que ia desde o Nordeste até a fronteira com o Peru, nunca se acabou, of course. E depois, por exemplo, fizeram uma que atravessou o Parque do Xingu, que foi, bom, foi um escândalo na época, né? Porque imagina quanto poder tinham os militares que até o sagrado Parque do Xingu foi atravessado por uma estrada construída pelos militares. Projetos mineiros, um monte, posso falar aqui, Jari, Trombetas, Carajá, Albraça do Norte, por exemplo. Hidroelétricas, a mais famosa, por exemplo, é a que todo mundo conhece, de Itaipu, que fica na fronteira com o Paraguai, né? Que é compartilhada com o Estado paraguaio. Mas tem outras como Balbina, Santa Isabel, etc. Todo isso num processo, bom, temos que ter em conta, todo isso que estava acontecendo de forma massiva e generalizada, um caos total, em um processo, tipo, como falo, continuado, né, de chegada massiva de recursos humanos e materiais para a exploração daqueles territórios vazios, que eles consideravam vazios, mas que realmente eram territórios indígenas, né? Então, vocês podem imaginar tudo o que aconteceu. Foi terrível para os povos indígenas. Massacres, expulsões, traslados forçosos, exploração em regime de escravidão, desplazamento de indígenas que começaram a morar nas periferias das cidades, porque a gente tem as favelas do Rio, que são principalmente afrodescendentes, né? Porque os excluídos do Rio de Janeiro são os descendentes dos escravos. Mas as favelas do interior do Brasil, como pode ser Belém, ou como pode ser Manaus, etc., as favelas são de ex-indígenas, ou indígenas ainda hoje, né? Porque falar ex-indígenas é um pouquinho feio, mas que foram todos expulsados das terras indígenas e que foram a morar nas favelas das periferias das grandes cidades do interior. E também, ao longo das estradas, indígenas que pediam dinheiro, comida, trabalho, imagina, trabalhavam em regime de escravidão para fazendeiros, mulheres que se prostituíam, etc., né? Nesse contexto onde chegavam de forma massiva trabalhadores, militares, colonos, né? De outras regiões do Brasil, principalmente do Nordeste, né? Bom, segundo a Comissão Nacional da Verdade, que fez a pesquisa desde 2004, acho, ou 2006, não lembro agora, mas que o relatório final foi publicado em 2014, na época de Dilma, que na época todo mundo reclamava, mas comparado com agora, que época boa, né? Bom, eles documentaram a morte, né? Como consequência direta de práticas indigenistas ou das políticas da ditadura de mais de 8.000 indígenas. Bom, mas eles mesmos reconhecem que as cifras que eles dão estão longe da realidade, porque eles só conseguiram pesquisar uma parte pequena a nível territorial e documental do que aconteceu com os povos indígenas. A este ponto é muito interessante fazer uma reflexão de como são percebidos pela sociedade brasileira e por todo o mundo os povos indígenas como os grandes excluídos da história, que compartilham com afrodescendentes e outros povos, infelizmente, excluídos da história. E é que, quando se fala das vítimas da ditadura, o próprio Comissão Nacional da Verdade, das pessoas, dos historiadores, inclusive, falam das 434 vítimas que foram mortas pelos militares em torturas, etc. Quem eram estas pessoas? Ativistas, estudantes, políticos, etc. E quem eram? A maioria deles eram brancos. Estamos falando que se fala deles como as vítimas da ditadura, quando os povos indígenas mortos durante a época da ditadura foram 20 vezes mais que essa cifra. Como é que podemos explicar isso? Bom, se explica pela normalização da morte dos indígenas. É dizer, historicamente se matava indígena, historicamente na época colonial se matava indígena para qualquer coisa. Rondon, como falei para vocês, tentou mudar essa dinâmica e não conseguiu e continuou-se a matar indígenas na época do SPI. E o que aconteceu com a época da FUNAI, da ditadura? Uma dinâmica de morte alcançou um pico, mas era uma dinâmica histórica de morte, não é uma exceção.
Então, o que vai acontecer? As vítimas da ditadura, que são consideradas essas pessoas, essas 400 e pico pessoas, é porque entram dentro dessa excepcionalidade do autoritarismo brasileiro do 64. Mientras que nas nossas cabeças, né, indígenas não era uma exceção, já morriam de antes. Então, temos naturalizado a morte indígena. Indígena morre sempre. E continua a morrer durante a época da ditadura. E isso é uma questão a ter em conta, porque desumaniza os indígenas. Eles não são parte dos... Eles não morrem igual que as pessoas que não são indígenas, né? Que são mais valorizadas. Bom, chegado a este ponto, gostaria de perguntar a Agatha quanto tempo levo, se já acabei, ou posso continuar um pouquinho mais? Na verdade, já devia terminar há um minutinho, mas, nossa, adoro a sua fala, então, por mim, você poderia falar e falar, porque eu já estou aqui loucamente escrevendo, gente. E podemos fazer uma segunda fala outro dia. Sim. Ainda próximo semestre ainda tenho uma aula também sobre experiências pós-coloniais, Carlos. Acho que seja bem-vindo. Para continuar, porque eu quero saber tudo. Gente, estou, sim. Quero terminar por agora, porque eu tenho perguntas também para você, vamos ver o que Não, então, porque eu vou começar agora a falar sobre dinâmicas internas da FUNAI, tipo como os militares entraram a formar, obtiveram o poder dentro da FUNAI, etc., e como se desenvolveu isso, mas acho que entraria em outro tema muito complexo e amplo e talvez não vamos ter tempo. Então, se você quiser que já expliquei um pouco como a ideologia dos militares tiveram consequências diretas no campo do indigenismo, se você quiser, podemos então fechar aqui e passar a perguntas. Ok, muito bem. Ligamos...